Então, quando você não sabe como fazer alguma coisa, como consertar alguma coisa, ou como algo funciona, o que você faz? Pergunta para os seus professores, para os seus pais, para os seus amigos? Pergunta para alguém que você realmente confia? Não, você vai para a internet e faz perguntas aleatórias. Eu não estou falando sobre coisas bizarras, eu espero. Não, eu estou falando das pessoas da internet. Você sabe, aquelas pessoas que estão fazendo vídeo no YouTube. Porque as chances são, se você está tentando consertar algo, alguém na internet já consertou. Consertou isso pra você. Como eu respondo uma mensagem de texto? Como eu faço um delineado? Como vou me preparar para a sexta-noite? Como me preparo para a aula de educação física? Como faço uma foto para o Snapchat sem ser pega? Eles nunca vão saber. Mas tem coisas na vida que não são fáceis de consertar. Não tem uma solução simples, que não tem um vídeo de como fazer. Coisas como o que fazer quando temos problema na família. Coisas que você não tem controle nenhum na sua vida. Ou quando alguém faz alguma coisa pra você. E de verdade, eles têm que cair fora. E de verdade, tem algumas coisas na sua vida que você não vai encontrar a solução online. Então, como você sabe o que fazer quando você não sabe o que fazer? 1, 2, 3 e ação! Pense em algum dos seus filmes favoritos ou histórias favoritas de todos os tempos. Um detalhe que faz o filme ser bom é o quanto nós gostamos do personagem principal. Produtores criam personagens com os quais nós podemos apegar, dando um olhar mais profundo para as partes boas e as ruins da nossa vida. Ver os dois lados nos ajuda a relacionar com eles, fazendo com que a gente realmente se preocupe com o que acontece na vida deles e nos ajuda a gostar mais desses personagens. Os filmes nos mostram algumas das coisas que acontecem na vida de um personagem pela criação de uma história de fundo, que é uma maneira de nos contar algumas coisas que já aconteceram com o personagem, antes de tratar aquilo que acontece no tempo vivenciado. Por exemplo, talvez o filme seja sobre um pai salvando sua filha. A história de fundo nos mostra que houve um grande rompimento no relacionamento deles no passado. Isso. Ou talvez o filme gire em torno de um super-herói que derrota o seu grande inimigo. E nós descobrimos que eles costumavam ser grandes amigos antes que algo veio estragar esse relacionamento. O que está acontecendo? Qual o sentido de eu passar isso para vocês? Bem, estamos falando de dificuldades, dor, sofrimento. Problemas, coisas que farão parte da nossa história de fundo em algum momento. Mas por enquanto, eles estão em nossa história atual. E quando estamos no meio delas, tudo fica bem mais difícil. Nas últimas semanas, falamos sobre esta pergunta. O que você faz quando não sabe o que fazer? Hoje falaremos sobre o que fazer quando as pessoas tiram sarro de você. Um amigo morre. Sua dificuldade de aprendizagem torna tudo mais difícil. O divórcio de seus pais está matando você por dentro. Seu hábito de automutilação está ficando fora de controle. Alguém que você ama ficou muito doente. Em outras palavras, são coisas muito pesadas, dolorosas, coisas da vida real nossa. E antes mesmo de fazermos a pergunta, o que eu faço? Nós muitas vezes nos perguntamos por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação está acontecendo agora? Assim como um filme que relembra uma cena aparentemente sem sentido, as dificuldades podem nos fazer sentir da mesma maneira. As dificuldades costumam parecer aleatórias, inúteis ou mesmo desnecessárias. Mas às vezes a gente só entende o motivo após o fato ter sido consumado. Faz parte da nossa história de fundo, por exemplo. Às vezes a gente só entende o motivo após o fato consumado, que é a parte da nossa história de fundo. Por exemplo,
Talvez você tenha uma amizade que não deu certo. E olhando para trás, você percebe que essa amizade te levou a tomar algumas decisões ruins. E você acabou não gostando muito daquela sua versão. Portanto, mesmo que aquele rompimento tenha doído muito naquele momento, agora você talvez esteja realmente contente por tudo ter acontecido da forma como foi. Às vezes, a gente até entende o motivo do sofrimento no momento em que vivenciamos. Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos como isso pode acontecer. Talvez você esteja tendo dificuldades em sua banda, na banda da igreja que você toca. E a culpa é sua. Talvez você não estava se esforçando muito. O líder da banda conversou com você. Então, você decidiu fazer ensaios extras. E você melhorou. Não foi nada divertido, mas foi para alcançar o melhor. É bom quando isso acontece, mas na maioria das vezes, as coisas não nos parecem boas ou nos parecem inúteis. Todos nós tivemos uma experiência que parecia ser inútil no momento. Talvez tenha sido não ser escolhida para um time, não ter um papel naquele musical, ou ter problemas na família. A gente sempre se pergunta, por que eu? Quando passamos por essas coisas. E se você for como eu, geralmente não encontrará boas respostas no momento. E sabe o que é o pior? Na vida real, ao contrário dos filmes, as nossas dificuldades geralmente não são tão bonitinhas enquanto estamos passando por elas. Pelo contrário, o resultado pode não ser o que queremos. Nesses momentos, pode ser muito difícil para nós enxergarmos qualquer boa razão por trás da nossa dor. Nós encontramos a esperança apesar do sofrimento, ou encontrarmos determinação necessária para seguirmos em frente, mesmo com as dificuldades. Quando nós achamos que a vida está confusa ou difícil, a gente pode fazer o que aprendemos ao olharmos para a história de pessoas que passaram por situações semelhantes. E isso nos traz de volta à vida de José. Temos observado alguns eventos na vida de José. O relato da sua jornada é encontrado no Antigo Testamento, lá na Bíblia. O que basicamente significa que ele viveu muito antes de Jesus. E aqui está um pequeno resumo. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Já imaginaram isso? Ele foi levado para um país estrangeiro, lá para o Egito, onde foi forçado a trabalhar para um funcionário de alto escalão do governo. Ele foi falsamente acusado de fazer algo que não fez e foi mandado para a prisão. De homem livre a um escravo prisioneiro, se alguém tinha o direito de perguntar qual é o sentido, por que tudo isso está acontecendo comigo, esse alguém era José, vocês não acham? E aí nós voltamos à história, e José estava lá na prisão por um crime que não cometeu. E ali ele fez alguns novos amigos. Confira aí. Lá na Bíblia. Tá lá? Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e os mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Está lá em Gênesis 40, versículo 1 ao versículo 3. Faraó é o chefe de todo o Egito. Então, ele
Se ele ficasse com raiva de você e quisesse que você fosse mandado para a prisão, era exatamente isso que iria acontecer. Mesmo se você não tivesse feito nada de errado ou ilegal. E foi isso que aconteceu com esses dois caras. Eles foram mandados para a prisão com José. Imaginem. E a história continua. A gente continua vendo essa história lá em Gênesis. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram um sonho, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que eles estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor. Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Ele respondeu: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Confere lá, Gênesis 40, de 4 a 8. Há uma coisa acontecendo nessa história, lembre-se. José estava na prisão por um crime que não cometeu. E mesmo nessa situação realmente difícil, José permaneceu honrando a Deus. Maravilhoso, não é? Os homens contaram a José seus sonhos. Com a ajuda de Deus, José lhes revelou o significado de cada sonho. Então, aconteceu com cada um exatamente o que José disse que iria acontecer. Com base no sonho que o copeiro teve, José disse que ele voltaria a ter uma posição favorável. E foi isso mesmo que aconteceu. Quanto ao padeiro, Jesus disse que ele não teria a mesma sorte. E ele não teve. Escutem só. O resto da história é igualmente doido. Mas vale a pena ler. Você pensaria que, dado que José havia feito para ajudar o copeiro, faria sentido que o copeiro dissesse: obrigado, senhor faraó, por me ajudar. Eu só quero que você saiba que eu estava na prisão com esse cara que interpretou o meu sonho com perfeição. Eu sei que você tem sonhos que precisam de interpretação. Então, talvez seja uma boa ideia convidar esse cara que está lá na prisão, para a sua equipe, o mais rápido possível. Contudo, não foi isso que aconteceu. A história nos diz que o copeiro se esqueceu de José. Vocês acreditam? Ele saiu da cadeia e prosseguiu com a vida dele. Ai. Com o tempo, estando José na prisão, à espera do seu amigo se lembrar dele, ele percebeu que o amigo o tinha esquecido. José também sentiu que tudo o que ele fez para ajudar o seu amigo não o favoreceu em nada. Eu tenho certeza de que ele ficou tentado a pensar: qual o sentido disso tudo? Nem ajudou na minha libertação. Contudo, passados 2 anos, Faraó teve 2 sonhos que o perturbaram. E ele procurou desesperadamente por alguém em sua equipe que pudesse interpretá-los. Mas ninguém conseguiu. E foi aí que o copeiro se lembrou de José. O faraó chamou José, que interpretou o sonho com uma precisão incrível. E como resultado, José foi nomeado o segundo no comando, responsável por todo o Egito, sob a liderança de José. E o Egito sobreviveu a uma fome terrível que acabou colocando o Egito em uma posição de salvar a família de José e outras pessoas da sua terra natal, que também estavam sofrendo com aquela fome que assolava. Levou 2 anos completos para o copeiro lembrar de José. E apesar de José
ter sido promovido a uma posição de poder incrível, ele ainda estava em uma terra estrangeira. Portanto, não era uma oportunidade de José retornar para sua casa como um homem livre? José era o segundo no comando de Faraó. Mesmo assim, se caso Faraó estivesse um dia ruim, decidisse que José deveria morrer, bastaria Faraó estalar os dedos assim, que isso aconteceria. Então a vida de José não se tornou perfeita, nem perto disso. Mas quando vemos todo o cenário, entendemos o contexto dessa história de fundo, nós vemos que as dificuldades de José o colocaram na posição de fazer algo grande. José teve que esperar 2 anos. Todas as coisas boas que aconteceram no mundo de José não tornaram as coisas ruins em boas. Ser promovido a segundo no comando do reino não apagou os desafios que ele enfrentou antes disso. Mas, ao mesmo tempo, as dificuldades o levaram a essa posição e o prepararam para algo grande. Algo, gente, que só ele poderia fazer. E o mesmo é verdade para você e para mim. As coisas difíceis podem acontecer em nossas vidas. É importante a gente lembrar que o fato de algo acontecer não significa que seja algo que Deus fez com você ou que tenha planejado para você. Gente, por causa do pecado, acontecem coisas que não são justas, que não fazem sentido. As pessoas se machucam, se magoam, mas quando parecer impossível algo bom surgir de uma situação dessa, lembre-se que Deus é realmente bom em fazer o impossível. Escute só isso. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está lá em Romanos 8, 28. Pode não parecer que as coisas venham a melhorar e pode ser que elas não façam sentido nenhum. Mas Deus pode levar, embora todas essas nossas dores, as nossas dificuldades, toda a nossa tristeza, e as redimir. Isso significa que mesmo coisas acontecem que nos machucam, Deus pode usar para o bem, não apenas para nós, mas para as outras pessoas. Em outras palavras, gente, quando você não souber o que fazer, lembre-se de que seus problemas podem te levar ao seu propósito. Isso não significa que as coisas ruins, de repente, vão parecer boas, não. Isso não significa que tudo será consertado e voltará a ser como era antes, não. Apenas significa que podemos abrir espaço para Deus contar uma nova história em nossas dificuldades. Significa que podemos ter confiança na capacidade de Deus em redimir as coisas. Saber que o bem pode vir do mal. Significa que as coisas ruins não têm a palavra final. As coisas mais difíceis e piores que experimentamos não são o fim da nossa história. Na verdade, elas podem ser parte de algo maior. Enquanto estivermos sofrendo e não pudermos ver o propósito daquilo, aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar a termos uma perspectiva mais ampla. Primeiro, lembre-se de que ninguém mais tem a sua história de vida. Suas dificuldades não são divertidas, eu sei, mas são exclusivamente suas. Elas colocam você em uma posição para aprender, crescer e descobrir coisas que ninguém mais pode. Deus está usando suas dificuldades de tantas maneiras que você nem pode imaginar, porque elas moldam você de maneiras que ninguém mais foi moldado. Isso pode não facilitar o entendimento das dificuldades,
mas pode nos oferecer uma perspectiva, uma maneira de vê-las de uma forma diferente. Em segundo lugar, lembre-se de que sua história pode interagir com outras. Embora ninguém mais tenha sua história de vida, muitas pessoas enfrentam circunstâncias semelhantes às que você vivenciou. E você pode ser uma voz para ajudá-las a enfrentar seus próprios desafios e dores. Então, ao passar por um problema, você se torna capaz de oferecer ajuda a outros que enfrentam períodos difíceis como você está passando. Assim, gente, quando você passa por um drama familiar, você pode ajudar as pessoas que estão passando por um drama familiar. Quando você passa por uma separação difícil, você pode entender como alguém se sente quando está passando a mesma situação difícil que você passou. Quando você lida com uma doença ou com uma lesão, você pode incentivar as pessoas que estão passando pela mesma dor, pela mesma coisa. Quando você tem grandes dúvidas e perguntas sobre a fé, você pode ser um lugar seguro para conversar com pessoas que estejam fazendo as suas próprias perguntas. Você pode compartilhar as suas perguntas e respostas. Você pode se tornar uma pessoa que olha em volta, vê as dificuldades de outras pessoas e diz: você sente isso? Eu também. Você já experimentou isso? Eu também já passei por isso. Posso contar a minha experiência? A verdade é que ter alguém conosco é uma ótima coisa para nos ajudar a consertar algo em nós. Sim, alguém que também tenha passado por algo semelhante, para caminharmos juntos. Essa é uma das razões pelas quais achamos que seria ótimo que cada um de vocês estivesse dentro de um pequeno grupo e pudesse conversar dentro deste pequeno grupo. José passou por uma dor que parecia inútil, mas quando vemos sua história de fundo, vemos que Deus usou seus problemas e o posicionou para um propósito. Deus pegou sua situação incrivelmente ruim e a usou para criar um bem imaginável no futuro. Falaremos mais sobre isso na próxima semana, mas por enquanto, imagine se Deus pode fazer o mesmo com você. Ele pode. E se Deus usar sua situação dolorosa para o posicionar para algo incrível que você ainda nem imagina? E se o primeiro passo for simplesmente pedir por ajuda?